aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado Ele seja nos teu nome. atraiu. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Bendito que vem em nome do Aleluia. Senhor. Aleluia. Graças te damos, Jesus. Em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Eu peço que acendam as luzes. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nessa igreja nós não projetamos o texto no telão para estimular você a trazer consigo a sua Bíblia. Usamos a Nova Versão Internacional, NVI. Colossenses 2, a partir do verso de número 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todos, poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseis, não proves, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso.
pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade falsa, humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Essa é a palavra do Senhor e por ela, irmãos, nós damos graças a Deus. Você pode se assentar nesse momento. Vamos ter mais um cântico. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para nos salvar. E perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Aleluia, porque Ele vive, eu e você podemos crer que haverá um amanhã. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Sinta-se acolhido entre a família de Deus aqui nesse local. O filósofo e teólogo alemão Albert Schweitzer afirma que o mundo havia se tornado um lugar perigoso, porque os homens aprenderam a dominar muitas coisas, inclusive a natureza, antes de se dominarem a si mesmos. Controle. Essa é a palavra-chave para a sociedade contemporânea. Quem tem controle tem poder. As nações estão em busca de aumentar o seu controle. As instituições das mais diversas almejam a mesma coisa. As empresas estão cada vez mais baseadas em controles e buscam desenvolver mecanismos que possam gerá-los ainda mais. As pessoas também querem ter controle, controlar suas ações, intenções, impulsos, pensamentos e sentimentos. O psicólogo e sociólogo Gustave Le Bon afirma: o homem que não sabe dominar os seus instintos é sempre escravo daqueles que se propõem satisfazê-los. Eu tenho uma convicção que carrego comigo, que uma das marcas mais significativas do reino das trevas, do mal, é a imposição de controles. Controle político, controle econômico, controle social,
controle religioso, filosófico, e para tal potestades do ar se movem no mundo espiritual, exercendo ações subliminares sobre nações, movendo homens poderosos, moldando culturas, o pensamento das pessoas, os meios de comunicação. Se alguém controla o que você pensa, o que você crê, ele pode lhe levar a fazer qualquer coisa. Pois seus projetos e planos, suas escolhas e decisões, suas ações, tudo isso estará debaixo da sua influência. E isso, creia, é a mais comum verdade e acontece muito mais do que você imagina. Por isso, não à toa, Paulo nos afirma que nós travamos uma luta com inimigos invisíveis, poderes espirituais nas regiões celestes. Controle. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem controla a tua vida? Talvez você inocentemente me responda: ora, pastor, quem manda em mim sou eu. Ou como diz a canção do Gilberto Gil: meu caminho pelo mundo eu mesmo faço. Será mesmo? Você está certo que controla a sua vida? Que seus pensamentos são suficientemente independentes e autônomos? Que eles estão livres da influência oriunda desse sistema no qual nós vivemos? Da cosmovisão de nosso tempo, da mídia, do marketing, da moda, da cultura, do Zeitgeist? Como foi forjada a tua matriz cognitiva de valores? Quem influenciou as tuas ideias sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas? Quais são os princípios que regem a tua existência, tua vida profissional, familiar, social? Você acha que o fato de estar na igreja toda semana e eventualmente participar de movimentos ou outras atividades religiosas fez com que sua consciência fosse alterada para levá-lo a viver conforme a perspectiva do Evangelho e o torna imune a tudo isso? Você está absolutamente certo disso? Essa manhã, utilizando esse texto de Paulo na Epístola aos Colossenses, eu quero levá-lo a discernir alguns tipos mais comuns de controle, e se você está debaixo do poder ou da influência de algum deles, ou mesmo de todos. Nessa mensagem que eu intitulei "Quem faz a tua cabeça?", você será levado a se confrontar com as verdades e paradigmas da sua própria existência e vai descobrir também os mecanismos que Deus em Cristo estabeleceu para que você experimente a liberdade de ser e de agir. Mas eu não quero avançar sem convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, muitos de forma equivocada estão imaginando que são donos da sua própria vida, que suas decisões são influenciadas apenas por suas convicções. Mas nós sabemos que estamos num mundo caído. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. E nesses dias que vivemos, nessa sociedade contemporânea, estamos expostos a tantas vozes, que não raro temos visto o teu povo afastado por completo da tua vontade, do teu propósito, da tua palavra e do teu Espírito. Essa manhã,
através do texto do apóstolo Paulo, ajuda-nos a discernir aquilo que precisamos para nos defender das ciladas do maligno. Assim cremos e assim te pedimos com perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, essa epístola aos Colossenses, ela foi escrita e enviada pelo apóstolo Paulo por volta do ano 61 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma e ela é destinada a uma pequena comunidade que vivia na cidade de Colossos, que situa-se no sul da Ásia Menor. Se você for fazer uma análise hermenêutica mais aprofundada dessa carta, vai perceber que ela tem um objetivo apologético, ou seja, ela busca realizar uma defesa da fé contra duas heresias que eram vigentes naqueles dias: o gnosticismo e o cerimonialismo judaico. Curiosamente, ambas eram formas de controle. Uma tratava de controle sociocultural e filosófico. A outra do controle religioso, que tinha desdobramentos econômicos e políticos. O gnosticismo era um conjunto de crenças sincréticas que unia a filosofia grega com as religiões egípcias e babilônicas, com o judaísmo, com a astrologia e com o próprio cristianismo. Ele tratava de um certo tipo de conhecimento místico, gnosis, no grego, através do qual o homem encontrava os significados para o transcendente, para o cosmos, para o mundo e para a vida. Era uma crença dual, ou seja, ela separava o mundo espiritual do mundo material. Estabelecia também o ponto de vista que asseverava que a matéria, o corpo, era má. Ou seja, ela criava uma licenciosidade para a carne, uma vez que o espírito, sendo bom, não podia ser afetado pelas obras do corpo. Algumas crenças da sociedade contemporânea, dos nossos dias, ainda possuem influência de nós, como por exemplo o esoterismo, a nova era e o espiritismo. Já o cerimonialismo judaico era defendido pelos judaizantes. Quem eram esses? Era um grupo de judeus ortodoxos, fanáticos, que combatiam fortemente o cristianismo nos seus primeiros anos. Paulo teve sistemáticos embates com este grupo, porque eles se infiltravam nas igrejas e tentavam confundir a fé dos novos convertidos, adicionando preceitos da religião judaica ao evangelho de Jesus Cristo. Entre essas crenças judaizantes estavam a necessidade de se manter a circuncisão, por exemplo, um extravagante rigor ascético que impunha ao corpo a negação do prazer e das necessidades mais elementares, regras alimentares, a guarda de festas religiosas e por aí. Pois bem, colocadas essas questões de forma que todos nós agora estamos nivelados e situados do ponto de vista sócio-histórico e religioso, eu quero trazer agora, de uma forma mais expandida, para a nossa cultura, para o nosso mundo, algumas formas de controle que eu percebo estão presentes no texto e podem, através do uso da contextualização, nos servir para a análise que nós nos propomos. Qual é a questão que nós queremos refletir? O que é que faz a cabeça das pessoas em nosso tempo? O que é que faz a tua cabeça? Eu cheguei à conclusão que pelo menos 4 coisas influenciam as pessoas na construção e na condução das suas vidas.
São elas: as ideologias, a cultura, a religião e as próprias pessoas. E eu queria rapidamente analisar com você esses aspectos, para que você discirna se eles operam na sua própria vida. E quero apresentar a você quais são os antídotos que as Escrituras nos oferecem para que nós resistamos a isso. Porque é certo, quem controla a sua mente, controla a sua vida. A primeira coisa que faz a cabeça das pessoas estar presente nesse texto são as ideologias. Ideologias fazem a cabeça das pessoas. Verso 8 do capítulo 2, se você desejar acompanhar, essa é uma mensagem expositiva, como de costume, todos os pontos estão na Bíblia. Verso 8: tenha cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Paulo falando para essa pequena igreja, para esse grupo de irmãos, de cara logo, sabendo que eles estão sobre a influência dos judaizantes que tentam construir paralelamente a mensagem do Evangelho alguns preceitos complementares do judaísmo. Sabendo que eles estão no mundo de influência grega, helênica, e que nesse mundo o gnosticismo se apresentava como uma opção sincrética, era uma espécie de sopão religioso, porque ele misturava as influências dos próprios gregos com os babilônicos, com os egípcios, com os judeus e agora até com os cristãos. Então era tipo assim: olha, vem para cá porque todo caminho dá na venda. E Paulo, sabendo de tudo isso, adverte os irmãos dizendo: cuidado para vocês não caírem no controle das ideologias, das vãs filosofias, desse sistema que aprisiona as pessoas sem, não raras vezes, elas se aperceberem. Ideologia vista pelo senso comum é um conjunto de ideias que estabelece uma visão de mundo. Mas ideologia, segundo a teoria crítica da escola de Frankfurt, trata-se de um discurso que mascara um objeto, mostra sua aparência, mas esconde suas demais características. A ideologia, segundo Vitor Lopo, trata das decisões e pontos de vista de um ser, sendo um modo de dominação intuitivo. Vou explicar melhor isso. Nós vivemos numa sociedade que está impregnada de ideologias, mesmo que você não perceba. Eu vou citar, por exemplo, algumas que são muito comuns e que são muito sutis. Por exemplo, casamento é uma instituição falida. Isso é uma ideologia vigente. Cada vez mais as pessoas não desejam se casar, desejam se juntar, mas não desejam estabelecer vínculos, compromissos, pactos. Quer ver outra? Você tem que buscar ser feliz a todo custo. Isso ressuscita o hedonismo, que é uma filosofia grega, e o traz para os nossos dias. Seja feliz a qualquer custo. Faça o que tiver que ser feito, mas seja feliz. Quer ver outro? Quanto mais relacionamentos uma pessoa tem, mais experiente ela se torna. Ou seja, é na variedade que nós encontramos a sabedoria, enquanto Deus diz que é na fidelidade, é na unicidade que o ser se constrói. Quer ver outra? A sua profissão deve vir em primeiro lugar na sua vida. Você quer mais uma? Religião é algo para a gente idiotizada, que não pensa.
São coisas sutis. Talvez agora que eu falei, você conseguiu identificar e fazer o link, a ligação, a conexão. E Paulo diz, cuidado com essas coisas, elas são vãs filosofias. Elas acabam gerando controle, porque elas moldam o que você pensa. E o que você pensa se materializa naquilo que você faz. O poeta Cazuza, já no fim da sua vida, provavelmente esvaziado de significados para a existência, afirmava melancolicamente em sua canção Ideologia: eu quero uma para viver. Muitos conceitos que você tem por verdadeiros e que são constitutivos dos seus pressupostos da sua vida são ideologias totalmente contrárias ao Evangelho. E por que você não discerne isso? Porque você não conhece o Evangelho. Talvez você conheça a igreja. Talvez você conheça os movimentos de igreja. Mas você provavelmente não foi fundo o suficiente no Evangelho para ter a capacidade de discernir que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E aqui me cabe fazer uma pergunta: quanto você conhece das Escrituras? Eu fico assustado quando eu vejo líderes e pessoas que estão há anos na igreja que nunca leram a Bíblia toda. Eu fico apavorado quando eu vejo líderes que nunca leram nem o Novo Testamento. Eu fiquei escandalizado quando eu fui para o seminário e vi meus colegas pastores que liam Bultmann, liam Tillich, liam Calbart, liam Tomás de Aquino, mas nunca tinham lido Paulo, nunca tinham lido Pedro, nunca tinham lido Tiago, nunca tinham lido Lucas. Você é capaz de se defender de ataques espirituais na sua mente? Você imagina que essas coisas acontecem? Você crê que isso é real? Você é capaz de ressachar conceitos e crenças que são contrários à fé? Jesus disse: nos seus dias errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente que sabe tudo da sua profissão, não satisfeito faz pós-graduação, não satisfeito faz mestrado, não satisfeito faz doutorado, não satisfeito faz pós-doutorado. São gigantes intelectuais e pigmeus espirituais. Não sabem nada das verdades das Escrituras e do Evangelho. Triste realidade. Mas pastor, isso tem algum antídoto? Tem antídoto. O antídoto do Evangelho para essas ideologias é a revelação do reino de Deus através do conhecimento de Cristo. Veja aí versos 3 e 6. Fala: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E verso 6: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus encarna em Jesus. E porque o verbo se tornou carne, a letra se tornou verbo. O que eu quero dizer é que isso aqui só tem significado naquilo que Jesus encarnou, que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação da Escritura, que sem Jesus você não vai entender nada do que está aqui. Mas nós sofremos de bibliolatria. Tem gente que quer que Jesus caiba dentro da Bíblia, ele pega Jesus e tenta enfiar Jesus na Bíblia. Mas Jesus é maior do que a Bíblia. Amém? Jesus disse: eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que todas as coisas, porque eu estou desde o começo com o Pai, e nada do que foi feito sem mim se fez. A letra só ganha significado porque o verbo encarnou. Ele é a chave hermenêutica.
você quer se defender das ideologias, você precisa conhecer que toda sabedoria e todo conhecimento de Deus estão em Jesus. Esse é o antídoto. E Jesus nos propõe o reino, Jesus não nos propõe uma religião. Jesus não nos propõe o cristianismo. Jesus não nos propõe uma ideologia. Jesus não nos propõe uma sabedoria. Jesus nos propõe: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Amém, queridos? Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que a cultura faz a cabeça das pessoas. Veja aí no verso 16 do capítulo 2. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Paulo está falando aqui de uma cultura vigente, e nessa cultura há uma influência religiosa, onde as pessoas mantinham um ascetismo, um controle rigoroso sobre aquilo que faziam, e mantinham antigos cerimoniais e comemorações de festas e ligações com as luas novas e com os astros, porque aquilo fazia parte do sincretismo daquele mundo. Era a cultura vigente, aquilo influenciava as pessoas. E Paulo desafia as pessoas que estão caminhando com Jesus a romper com tudo isso. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã: quem é que faz a tua cabeça? A cultura faz a tua cabeça. O conceito de cultura foi formulado pelo antropólogo britânico Edward B. Taylor. A sua definição diz o seguinte: cultura é o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Para facilitar, eu vou trazer algumas marcas, algumas características do que se constitui cultura contemporânea, cultura do nosso tempo, do nosso mundo. Por exemplo, nós somos uma geração que é baseada na sociedade da informação. Nos nossos dias, informação tem mais poder do que qualquer coisa. Aqueles que detêm mais conhecimento são aqueles que dominam o mundo. São aqueles que detêm conhecimento atômico, são aqueles que detêm conhecimento de meios de produção, são aqueles que detêm conhecimento de tecnologias, são aqueles que detêm o conhecimento para a fabricação de medicamentos. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação, mais poder, mais controle. Isso é uma marca da cultura dos nossos tempos. A cultura dos nossos tempos é marcada pelo tecnicismo, e isso é herança da Revolução Industrial. O homem abandonou toda possibilidade de crença na transcendência da divindade e disse: não, a solução dos nossos problemas está no domínio da natureza. Nós somos herdeiros do cartesianismo, nós somos herdeiros dessa possibilidade do homem de dominar a natureza. Nós achamos agora que tudo é exato, que tudo é lógico, que tudo é razão. O existencialismo e o relativismo nada mais são do que exaltar ao homem e rebaixar a Deus. Por isso, tantas pessoas dizem-se agnósticas ou dizem-se ateias. Porque nós vivemos nessa cultura que exalta a tecnologia. Tudo no nosso mundo é tecnologia. O cara tem celular, ele tem iPad, e eu estou pregando com iPad. Eu sou vítima da tecnologia. Aliás, eu trabalho com tecnologia há 25 anos. Eu desenvolvo sistemas e eu só vejo que a coisa piora. Cada vez mais é mais tecnologia. Daqui a pouco você não vai precisar nem botar o garfo na boca. Vai ter um robô que vai botar a comida na sua boca e um outro que vai fazer assim para você mastigar. Não se engane, não. Nós vivemos esse mundo da alta tecnologia. Nós queremos ter os aparelhos mais modernos na nossa casa. Isso é uma marca da cultura. Outra marca da cultura dos nossos tempos é o consumo.
Porque nós somos influenciados pelo sistema capitalista. E no sistema capitalista tem que haver consumo, porque se não houver consumo não tem produção, e se não tiver produção não tem dinheiro. Está tudo intricado, está tudo imbricado. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, fazendo uma adaptação da frase de Sócrates, disse assim: consumo, logo existo. Ou seja, você só existe se você consumir, e faz sentido. O cara que não consome não existe. O cara que não tem um cartão de crédito é um desgraçado. O cara que não tem uma conta no banco é um desgraçado. O cara que não consegue abrir um crediário é um desgraçado. Como é que esse cara vai viver? Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? O cara não tem um cartão no banco para ir num caixa fazer um saque? Todo mundo tem isso hoje. Até o operário da fábrica, até o mais simples trabalhador recebe lá com o cartão. Por quê? Porque tem que consumir. Porque consumo logo existe. É marca de cultura do nosso tempo. Nós vivemos na sociedade da imagem. É outra forma de cultura. É melhor parecer do que ser. Você precisa sair bem na foto. Nós vivemos na cultura do pixel. Nós vivemos na era do Photoshop. A mulher sai lá cheia de defeito, aí vai, ajeita, pinta, vira, mexe, aí sai aquela coisa maravilhosa. E as mulheres ficam dizendo: como é que essa miserável consegue ser desse jeito? E eu faço regime, eu faço dieta, eu faço academia, eu faço tudo e não consigo ficar desse jeito. É Photoshop, minha filha. Desista. Nós vivemos na época da multidisciplinaridade, os saberes conectados. Tristemente a teologia se isolou de tudo isso. A teologia está acima do bem e do mal, ela não conversa com ninguém. Nós ainda vivemos a herança dessa teologia medieval, que se acha portadora da solução de todas as coisas. E o pior é que a igreja continua com essa mensagem. A igreja continua pregando essa teologia que as pessoas não aguentam mais ouvir. Estava conversando há pouco antes do culto com um irmão nosso que me disse: pastor, as pessoas estão dizendo que não aguentam mais ouvir. Isso eu imagino, porque não tem efeito prático para a vida. Nós vivemos num mundo de interconectividade, está tudo ligado. Nós vivemos a globalização, os países estão transacionando, os computadores na internet estão se comunicando. É uma marca da nossa cultura. Nós vivemos na cultura da velocidade, dos resultados, do pragmatismo. Tudo isso determina a forma como nós vivemos, os objetivos que nós traçamos, as prioridades que nós estabelecemos, os sonhos que nós possuímos e os desejos que nós alimentamos. Nos dias atuais, um forte elemento de divulgação e estabelecimento da cultura é a mídia. A mídia, os meios de comunicação influenciam fortemente as pessoas, o que elas pensam, o que elas compram, o que elas usam, o que elas desejam, o que elas fazem. É a tendência do cabelo para o inverno, é a tendência da roupa que vai aí, todo mundo vai comprar aquela roupa. Houve um tempo que os óculos de sol eram pequenos, agora voltou o tempo daqueles óculos de sol grandes. E eu fiquei olhando umas fotos da minha mãe da década de 70 com um óculos enorme desse tamanho. Eu falei: mãe, você está super atual. Apesar de estar enterrada, mas você está na moda. Está bombando. Isso tudo faz parte da cultura. Nós somos influenciados por isso. E logo no Brasil que as novelas ditam um padrão de pensamento da sociedade. A propaganda, os filmes de Hollywood, o mercado da moda, todo mundo quer parecer com Brad Pitt, todo mundo quer ser Angelina Jolie, e agora quer ser, quem é a atriz aí da novela? Eu não assisto novela, mas aí tem empreguetes agora, todo mundo quer ser uma empreguete, né? Todo mundo quer ser a Suelen, quer ser assim, né? O ícone da sedução, a mulher que arrasta os homens a seus pés. Nós somos influenciados por essas coisas. O seu filho está assistindo novela, ele está sendo influenciado por essas coisas. O seu filho adolescente está vendo a novela lá do cara que tem 3 mulheres, ele está sendo influenciado por essas coisas. Ele está achando que isso é muito comum, ele está achando que isso é muito normal. E isso é a cultura. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é influenciado pela cultura ou você é alguém que faz o pensamento?
Você é influenciado pela cultura? Você, por exemplo, é um consumista? O seu cartão de crédito é uma navalha? Você entra no shopping center para comprar uma caneta e sai com um tapete, uma televisão de 45 polegadas, 2 calça jeans, 2 brincos, um batom. Quer ver outra marca do nosso tempo? A cultura dos descartáveis. Nós vivemos na sociedade onde tudo é descartável. O copo é descartável. O computador quebrou o teclado, é descartável. Joga fora. Você usa o papel é descartado e ainda é reciclado. A latinha de refrigerante, você amassa, o cara pega a mesma lata, faz de novo e cobra para você 2 vezes o negócio que você já pagou. Nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Nós vivemos na cultura da impermanência, um tempo onde nada tem duração. Os casamentos não são mais projetos de longo prazo, são contratos de curta duração. E o cara ainda diz que às vezes está fazendo terceirização. É por isso que quando eu estou casando, a primeira frase que eu digo do casamento é: eu os declaro marido e mulher até que o casamento os separe. Porque o casamento parece que é o veneno que mata a conjugalidade, a relação. Mas sabe qual é o antídoto do evangelho para lidar com a influência da cultura? É nos levar a experimentar o novo nascimento através da conversão. Sabe o que é conversão? É metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de mente. Mas equivocadamente a igreja diz que metanoia, ou seja, arrependimento no grego, é mudança de atitude. Porque a palavra, com o tempo, perdeu o significado, mudou a sua forma e a sua aplicação. Quando você fala para uma pessoa hoje: olha, você tem que se arrepender, o cara pensa logo assim: eita, eu tenho que mudar a minha forma de agir. Mas no tempo de Jesus e Paulo, quando eles diziam você tem que se arrepender, a primeira coisa que a pessoa imaginava: eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu tenho que mudar os meus valores, eu tenho que mudar a minha consciência, eu tenho que mudar os meus princípios. Por quê? Porque se isso não acontece primeiro aqui, não desce para aqui. E se não desce para aqui, não se materializa na vida. O cara muda a forma de ser, mas não muda a forma de pensar. Ele continua a mesma coisa. E depois de certo tempo ele volta para a mesma desgraça de onde saiu. Quantos eu encontro com 5, 8, 10, 15 anos de igreja que estão vivendo a mesma coisa que viviam antes? O caráter não mudou, a família não mudou, os projetos não mudou, os planos não mudaram, as prioridades não mudaram, ele continua vivendo a mesma religião de morte de sempre. Porque ele está preso à cultura. A conversão nos leva a ter a cultura do reino de Deus, com novos valores e princípios, os quais fazem resistência a essa cultura vigente. Veja lá, versos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aqui é um chamado para que eu e você tenhamos uma experiência de novo nascimento e conversão. Não há outra forma de você lidar com a cultura a não ser colocando outra cultura no lugar. Você tem que tirar uma cultura e colocar a outra. Quer ver uma coisa? O que é que a cultura diz? Ajunte, poupe, guarde para você. O que é que a cultura do reino diz? Distribua, seja generoso, reparta, dê a quem lhe pede. São inversamente proporcionais. O que a cultura diz? Seja o maior, seja o melhor, busque o primeiro lugar, busque chegar no topo, busque ser o número 1. Mas o que a cultura do reino diz? Seja o menor, seja o que serve, seja o que desce mais baixo, aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Amém? É diferente. O antídoto é a experiência de novo nascimento. Jesus conversou com Nicodemo e disse: Nicodemos, você é mestre em Israel, não está entendendo o que eu estou lhe dizendo, porque você está impregnado com essa
cultura da religião, com essa cultura desse seu tempo. Você está cheio dessas ideias na sua consciência, nas suas práticas. Mas eu te digo, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E essa manhã eu te digo, você que entrou aqui no nome de Jesus, você que está me ouvindo agora pela internet, eu digo a você, você tem que nascer de novo. Ah, pastor, eu estou 10 anos na igreja, você tem que nascer de novo. Eu estou há 20 anos na igreja, eu te digo no nome de Jesus, você tem que nascer de novo. Amém? E se alguém tem o Espírito de Cristo, vai saber que eu estou falando coisa espiritual, porque vai estar testificando no seu coração como coisa espiritual. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você entrou aqui hoje, desmantelado do jeito que for, mas você é ovelha de Jesus, você está dizendo: esse homem está falando a verdade. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que a religião faz a cabeça das pessoas. Aliás, em quarto lugar, a religião faz a cabeça das pessoas. Aliás, em terceiro lugar mesmo, desculpa. Está lá no verso 23. Veja lá, verso 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está falando dos Colossenses, dizendo para eles: olha, essas regrinhas que vocês vivem, esses preceitos que os judaizantes querem implantar, esse rigor ascético de controlar a carne, de ficar se sustentando. Olha, o pior crente é aquele cara que fica assim: meu irmão, estou aqui numa luta tremenda. Você leva ele na praia, ele fala, aí passa a mulher de biquíni, ele fala: misericórdia, Jesus, santo, santo, santo. Conta-se que o reverendo Caio Fábio, numa excursão com pastores, estava andando lá na Grécia, e lá é costume as mulheres fazerem topless, e tudo que esse irmão via, ele dizia: benção. Aí ele via assim uma montanha, ele via: benção. Aí via aquelas praias lindas da Grécia, benção. Aí quando passaram com um ônibus pela praia, e apareceu a mulher lá de topless, aí ele fez: aí os pastores olharam para ele e fez: misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. A religião faz a cabeça das pessoas. Paulo está mostrando aqui: olha essas regras, olha essas mudanças que são exteriores, olha esse cristianismo de epiderme, olha essa espiritualidade que não entra nos escaninhos da alma, que não vai no coração e quebra aquilo que é de pedra e faz de carne, que não muda a sua forma de olhar para a vida e para o mundo, que não lhe faz solidário com as pessoas, que não lhe faz tolerante, que não lhe leva a receber e acolher e amar o diferente. Isso não serve para coisa nenhuma. Religião, do latim religione, significa culto prestado à divindade, crença na existência de uma outra ou mais forças sobrenaturais, fé, reverência a coisas sagradas, observância de preceitos, doutrinas e sistemas de ordem religiosa. Isso é religião. Agora, há um tipo de religião que se transformou num pesadelo, porque ela deforma, e às vezes de forma irrecuperável, a relação do ser humano consigo mesmo e com o Criador. Freud disse assim, tratando desse fenômeno: o homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. Olha que desgraça. O sujeito que está livre da religião, ele pode ser mais normal. E cada vez eu vejo mais isso. Tem gente que eu aconselho que eu penso que é ET. Eu tenho vontade de tocar assim para ver se não sai um monstro, um negócio assim. Porque são questões assim absurdas, são coisas impensáveis. É uma prática de vida tão perversa e tão distante do Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Religião, nesses termos, é o esforço do homem de chegar a Deus. Mas a questão é que Deus não quer religião, Deus quer uma relação. É por isso que Deus enviou Jesus para reconciliar consigo mesmo o mundo e todas as coisas. Toda religião está construída sobre uma matriz de valores. E essa via de regra baseia-se em códigos rígidos de conduta moral,
com regras, com pressupostos, com ritos, com dogmas, com doutrinas, com liturgias. Está mais do que comprovado na história da civilização o quanto a religião foi prejudicial ao ser humano. Muitos dos grandes conflitos dos homens esteve associados à questão de fé, de crença, de convicção religiosa, de intolerância. Quer citar um caso recente, esse ataque terrorista às torres do World Trade Center? O que é isso? É uma questão de religião, é uma questão de fanatismo. E o cristianismo não está imune a essas questões. Pelo contrário, ele hoje padece de uma patologia grave, de uma infecção generalizada. O cristianismo está tão distante do evangelho de Jesus Cristo que nós, quando pregamos o evangelho, as pessoas pensam que eu estou pregando uma doutrina diferente. Já teve gente que me disse: olha, muito bacana essa nova doutrina que você está pregando. Eu não estou pregando nova doutrina não, mano. Eu estou pregando o evangelho, cara. Só que tu nunca leu o evangelho, tu está pensando que eu estou pregando um negócio novo. Porque a religião sempre se constituiu um instrumento de dominação de povos e nações. Não foi à toa que filósofos e pensadores sempre mantiveram contra ela uma posição crítica, cética e por vezes até cínica. Há um escritor e poeta alemão chamado Heinrich Heine. Vê o que foi que ele disse: bem-vinda seja uma religião que derrama no amargo cálice da sofredora espécie humana algumas doces gotas e soníferas de ópio espiritual. Engels, que com Marx criou a teoria do materialismo dialético histórico, no século XIX, fez uma análise intrigante da evolução da fé cristã até o século XIX. Ele disse que, em primeiro lugar, a cristandade foi a religião dos pobres, dos oprimidos, dos escravos, dos condenados e dos desterrados. Está ali no nascedouro da fé, porque havia uma influência do Espírito de Jesus sobre os igrejas, sobre os apóstolos. Então eles tinham essa perspectiva. Mas quando chegou no século III, Constantino disse: rapaz, esse negócio é bacana, esse negócio dá para mim controlar o império inteiro, é a fé no único Deus, vamos acabar com esse negócio de panteão, é Deus demais, vamos ter um Deus só. E aí ela vira ideologia estatal do Império Romano. Logo em seguida, na Idade Média, ela se alinha com a hierarquia feudal europeia. E não muito depois, já na Idade Moderna, a partir da Revolução Industrial e Francesa, ela se amalgama, ela se amolda, ela se conforma com a sociedade burguesa. Ou seja, a religião sempre esteve aliada com o poder. Poder, política e igreja são coisas que às vezes são indissociáveis. A religião cria autômatos, seres caricaturados, indivíduos não pensantes, radicais, presunçosos, juízes de outros, fariseus na acepção da palavra. Hoje, a religião é esse artigo vendido na prateleira. Ela não consegue responder aos anseios do homem moderno. A religião está em extinção. Graças a Deus! O antídoto da verdadeira fé para combater a religião é a ressignificação de nossa consciência através dos valores do Evangelho. Veja aí versos 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Paulo está dizendo: olha, vocês já morreram para isso, Cristo chamou vocês para a liberdade. Quem conhecer a liberdade vai poder viver na dimensão daquilo que Deus deseja. E vocês estão se escravizando novamente a esses preceitos de homens. Não toque, não prove, não faça isso. O negócio de crente é regra, né? Crente vive cheio de regra, não posso ouvir música do mundo. Aí o cara pergunta: pastor, posso ouvir música do mundo? Eu digo: meu filho, não sei, você está ouvindo música de Marte, de Júpiter? Tem algum canto assim? Ah, meu Deus, pastor, eu posso dançar? Eu não sei, mas você dança, você dança, dance. E eu, pastor, eu posso ir no campo de futebol? Meu filho, vá. Cuidado só para não ser assaltado, mas vá torcer pelo seu time. Não chame palavrão com o juiz não, que é feio. São questões absurdas. É um evangelho de não. A Cristianismo hoje, nessa última edição, faz uma matéria polêmica, o evangélico e o álcool. Eu fui um dos pastores entrevistados. Dei lá minha opinião, estou só esperando a pedrada chegar, porque nós vivemos essa religião do não pode nada.
Aí eu tinha um amigo que naquela época que a Mesbla pegou fogo, ele dizia assim: rapaz, eu vi o manequim pegando fogo, foi uma coisa horrível. Se foi o manequim vestido, paletó, cabelo, e ele foi pegando fogo, parecia uma pessoa pegando fogo. Eu disse: foi mesmo, cara? Cara, e eu fiquei vendo aquele manequim, não jogava, não bebia, ele não transava, ele não mentia, não fumava, e ele pegou fogo, mano. O que vai ser de mim que faço tudo isso? Ah, povo para gostar de regras. Jesus diz: para a liberdade Cristo vos libertou, diz a palavra. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E em último lugar, pessoas fazem a cabeça das outras pessoas. É outro instrumento de controle. Por quê? Porque pessoas possuem ideologias, estão inseridas dentro de uma determinada cultura e normalmente possuem algum tipo de religião, ou seja, as pessoas sintetizam tudo o que eu disse anteriormente. Como bem citou Cícero, não há povo tão primitivo e tão bárbaro que não admita a existência de deuses, ainda que se engane sobre a sua natureza. Pessoas influenciam pessoas. Jesus influenciou os seus discípulos. Por que você não acha que Jesus foi pegar discípulo no Sinédrio? Chegou lá para os anciãos e disse: olha, estou tendo que escolher 12 meninos bons aí, você me arruma uma turma boa aí, que estou precisando montar uma equipe, fazer um evangelismo de impacto. Eu contratei um trio elétrico, vou chamar Jocum, a gente vai detonar Cafarnaum primeiro, depois a gente vai sair arrebentando por aí, vamos fazer um show gospel, vamos levar o Marco Feliciano para juntar um bocado de gente lá e detonar e botar para quebrar. Nada disso! Jesus foi pegar gente que não entendia nada de religião, foi para o Mar da Galileia, pegou os pescadores, e aí você entende alguma coisa? Não entende nada, só entende de peixe. Tô vendo, vem, me segue, porque tu não vai mais pescar peixe, não, tu vai pescar homem. Porque Jesus sabia que pessoas influenciam pessoas, e se ele pegasse gente com a consciência doente, com a consciência impregnada de religião, sabe o que eles iam passar? Eles iam passar religião. Por que Jesus não foi nas escolas filosóficas buscar gente? Por que Jesus não foi na sinagoga buscar os mestres de Israel? Porque ele foi procurar gente no meio da rua? Porque ele chamou Mateus, que era um publicano, que ninguém gostava? Porque ele foi comer na casa dessa gente? Porque ele queria pessoas de mente aberta, mente nova. Eu tenho dito aqui, eu estou sonhando com um dia que começar a entrar um bocado de gente esquisita nessa igreja. Porque crente é tudo igual. Você olha assim e você fala: tudo crente. Tudo igualzinho, a igreja é Playmobil. Né? Aleluia, todo mundo aleluia. Amém, todo mundo amém. Vamos levantar, todo mundo em pé. Vamos sentar, todo mundo senta. Mas não é, presta atenção, crente e crê na mesma coisa, é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Eu estou doido que de gente aqui que diga assim: rapaz, eu não concordo com nada disso. Beleza, senta aqui, vamos conversar. Eu quero que entre gente aqui que não tem nada de religião na cabeça. Sabe por quê? Porque esse cara, quando se converte, ele dá a sua vida por Jesus. Ele não está impregnado de religião, ele não tem currículo religioso, ele não tem folha corrida de serviços prestados à igreja. Você chega para o cara e diz: meu irmão, venha para cá de manhã cedo para varrer aqui, que está precisando. Cara, eu já fui dirigente de cursilho, rapaz, já fui coordenador de encontro de casais, eu já fui pregador, evangelista itinerante, eu já fiz não sei o que, eu vou pegar a vassoura para varrer nada. Mas um novinho desse diz assim: cadê a vassoura? O outro, se você der a vassoura, cuidado, porque ele pode subir nela e sair voando. Pessoas influenciam pessoas. Por isso Jesus diz: vá e faça discípulos. A coisa mais importante que a igreja tem a fazer é discípulos. Essa é a grande tarefa, não é fazer movimento, não é fazer nada, é fazer discípulo. O resto tudo é secundário, o resto tudo vem a reboque. Mas a coisa mais importante é fazer discípulos. E aí eu quero perguntar uma coisa a você: você é discípulo? Você é discípulo de Jesus? Deixa eu lhe dar uma informação: discípulo faz discípulo. E quem não é discípulo faz o quê? Faz crente. Mas o discípulo é aquele que ouve a voz do pastor. Discípulo é aquele que se submete. Discípulo é aquele que estuda as Escrituras.
Discípulo é aquele que tem o seu caráter transformado. Discípulo é aquele que se humilha. Discípulo é aquele que muda a consciência. Discípulo é aquele que passa a ser generoso e começa a contribuir comprometido com o projeto do reino. Discípulo é aquele que muda a forma de estabelecer a sua família. Discípulo é aquele que muda a sua forma de trabalhar. Se ele é empregado, ele muda. Se ele é empregador, ele muda. Discípulo é aquele que começa a ter a percepção e a consciência do outro. Discípulo é outra coisa. Por isso Jesus disse: vai e faça discípulo. Não faça crente, não faça líder de igreja, não faça pastor, não faça seminarista. Faça discípulos, amém, gente? Quantas pessoas você influencia? Qual é o seu oikos? Sabe o que é oikos? Oikos é uma palavra grega que diz, baseado numa pesquisa, que eu e você influenciamos, e somos influenciados diretamente por pelo menos 20 pessoas. Se você pensar 20 pessoas no seu dia a dia com as quais você se relaciona, que você influencia ou é influenciado, e eu lhe pergunto, o que você está fazendo com o seu oikos? Você, salvo e remido e lavado no sangue de Jesus, você que crê nas promessas, você que está na expectativa da vida eterna, o que você está fazendo por essas pessoas? Nós estamos construindo uma igreja baseada em relacionamento. Nessa igreja aqui, o mais importante são os relacionamentos. Nessa igreja aqui, o mais importante são os pequenos grupos que nós chamamos de oficinas de vida, onde as pessoas estão sendo pastoreadas, discipuladas e ensinadas. E isso aqui é celebração. As pessoas perguntam, quantas pessoas tem na Nova Vida? Eu digo, deve ter umas 30. Como 30? Lá no culto tem umas 150, viu? Aqui não é igreja. A igreja são os que a gente conhece, discipula, pastoreia, aconselha, ensina. Porque nós vivemos na cultura hoje do povo pulando de canto em canto para ouvir mensagem. Nós queremos implantar uma igreja nesse bairro para mudar esse bairro, mas quantos querem vir para cá fazer isso? São muito poucos, sabe por quê? O cara já está instalado lá na sua igreja há muitos anos, com todo o conforto, com tudo pronto, com tudo resolvido. Aí ele pensa em vir para cá, aqui tem que varrer, tem que limpar, aqui chega, não tem berçário, aqui chega, aí tem um doido gritando lá, aí o cara diz, não vou não, eu vou lá para onde eu já estou. Mas nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque nós estamos olhando para essas torres desse lado e para essa favela desse outro. E Jesus está dizendo, eu tenho plano na vida dessa gente e eu preciso de vocês para alcançá-los. Por isso nós estamos aqui. Você pensa que eu não queria estar em outro canto? Você pensa que eu não recebi convite para estar em outros cantos? Inclusive fora daqui. É difícil. Mas Deus disse, fique aí. Eu queria estar pregando para 2.000 pessoas. Mas Deus disse, pregue para 50. O antídoto que o Evangelho tem é nos levar a ser membros ativos do corpo de Cristo. Esse é o antídoto para nós não sermos influenciados por pessoas. Para finalizar, verso 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo está falando aqui da igreja. Sabe como você se defende da influência e do controle das pessoas? Estando num lugar onde as pessoas são sadias. Convivendo com pessoas com a cabeça boa, com valores bons, com princípios bons, que podem influenciar você, que podem te amar, que podem te aconselhar, que podem te ajudar, que podem te ensinar. Agora eu pergunto a você, quem é que está fazendo isso na sua vida? Quem é que está cuidando de você, meu irmão? Não há ninguém mais incompreendido na igreja do que o pastor. O pastor tem hora que diz sim, e o cara quer ouvir não. Tem hora que ele diz não, e o cara quer ouvir sim. E fica magoado. E se chateia. Do jeito que você ama, você investe, você ora, você chora diante de Deus. Mas eu tenho responsabilidade.
Eu vou dar conta de cada um que está aqui. E você dará conta de todos os que estão no seu oicós. Se você chegar diante de Deus e uma pessoa dessa deixar de ser salva porque não ouviu a palavra da salvação, Deus vai dizer: o que você fez? Onde que você estava? O que você estava fazendo? Estava preocupado em ganhar o mundo inteiro e você perdeu a coisa mais importante. Você perdeu a sua alma. Porque o seu coração petrificou, a sua consciência cauterizou, os seus sentimentos se moldaram, a sua visão ficou cheia de escamas. Você é uma vítima da religião. Estava nu e você não me vestiu. Estava preso e você não me visitou. Estava enfermo e você não me acolheu. Era estrangeiro e você não me recebeu. Eu era diferente e você não me abraçou. Esse é o Evangelho. O que passa disso é religião, é entretenimento, é conversa mole. O que você tem feito na igreja? Qual é o seu ministério? Você está comprometido com o quê? Quem faz a tua cabeça? Ideologias? A cultura? A religião? Ou são as pessoas? O apóstolo Paulo sabia que a vida cristã só poderia se desenvolver mediante uma mudança de consciência dos valores e verdades do ser. Por isso afirmou: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma ação contínua. Transformai-vos, continuem se transformando. E logo depois ele arremata: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja em nossos dias padece de problemas gravíssimos. Estamos valorizando métodos, formas e esquecemos da essência do Evangelho. As mensagens caducaram, estão distantes da realidade da vida das pessoas. Doutrinas das mais bizarras se infiltraram em nosso meio, porque nós somos uma geração ignorante em termos de conhecimento da Bíblia. A W. Tozer, teólogo dos nossos dias, diz que pelo fato de estarmos vivendo numa sociedade onde tudo é instantâneo, nós criamos o cristianismo instantâneo. O sujeito se converte, passa a frequentar uma igreja, trabalha nos movimentos e acha que a vida vai ser transformada de forma mágica. Nesse cristianismo não tem cruz, não tem renúncia, não tem paixão, não tem compromisso, não tem discipulado, não tem mudança de caráter. É apenas a crença num Deus gênio da lâmpada, que existe para resolver os nossos problemas e tornar a nossa vida melhor. Vivemos no tempo da teologia da prosperidade, desse Deus que está obrigado a nos fazer ricos, saudáveis, felizes e realizados. E para tal nós criamos cultos de catarse, espoliamos as pessoas com cobrança de dízimos, usando o medo, o constrangimento, o uso perverso das escrituras. Baseamos nossa fé na necessidade do extravagante, do sobrenatural, do performático, do que eu chamo pirotecnia evangélica. Até quando seremos iludidos? Até quando os teus profetas ficaram calados, sendo convenientes com essa bandalheira? Até quando os púlpitos ficarão sendo veículos de entretenimento e não de confronto? Porque onde diz a tua palavra, se não há profecia, o povo se corrompe. Levanta, Senhor, os teus profetas. Levanta, Senhor, pregadores comprometidos contigo. Levanta homens e mulheres apaixonados pela cruz, pela mensagem do Evangelho. Levanta uma nova geração. Leva-nos a um novo tempo e dá-nos a tua graça e a tua paz, mediante Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Vamos ficar de pé.